Som, som. Som, som. Dois. Som. Som. Som, som. Som. Dois. Dois. Som, som. Som, som, som. Som. E som, som. Tá certo? Deixa assim. Som. 1, 2. Som. Oi, 2. Som. Gil, agora está um pouquinho alto aqui para mim. Pode baixar o retorno só um pouquinho. Som. 2. Som. 2. Ame ao seu próximo. Som. Não, beleza. Se o retorno aí já estiver muito baixo, pode abaixar o ganho um pouquinho, porque aí diminui. Se o retorno já estiver muito baixo, aí você abaixa o ganho um pouquinho, só o ganho. Porque se você abaixar no botão de baixo, você abaixa os PA. Aí tá bom, tá tranquilo, tá? Como é que tá a áudio? Gil, o microfone do POC, acho que não tá saindo. Som, 2, 3. Som, isso. Muito bem, vamos lá. Som, 2, 3. Muito bem, queridos, queremos dar a todos vocês nossas boas-vindas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida nessa noite, em que nós queremos juntos agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele nos tem dado, mas certamente a maior de todas elas é a nossa salvação em Cristo Jesus, tá bom? Então você é muito bem-vindo neste culto, você que está aí na sua casa, seja pelo Zoom, seja pelo Facebook, é muito bom a gente poder então estar juntos, conectados para louvarmos o nosso Deus. E eu queria começar lendo
um versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que fala o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus deixa muito claro para nós: Deus não nos destinou para a ira. Vai chegar um dia, virá um juízo sobre essa terra, mas Deus nos livra dessa ira, e nós não fomos destinados para esta ira, mas fomos destinados para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, baseado nessa salvação que nós temos, eu queria te desafiar nessa noite a agradecer a Deus, primeiro pela salvação, e com a salvação vem tantas outras bênçãos: a habitação do Espírito Santo, a palavra de Deus, a direção que Ele nos dá, a igreja, a comunhão, o sustento, enfim, uma série de coisas que Ele vai nos concedendo nessa jornada. Tá bom? Então, com esse pensamento, com o intuito, vamos então orar e entregar esse momento na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta noite reunidos em nome de Jesus, e nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é o autor da salvação. O Senhor é aquele que nos redime, nos resgata, nos salva, nos livra da ira vindoura, através de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós queremos, com o nosso coração, agradecer ao Senhor, porque nós fomos escolhidos por Ti, salvos pelo Senhor, para sermos livres da ira que há de vir. Muito obrigado por isso, ó Deus, que o nosso coração, ao longo deste culto, o coração dos irmãos que estão na sua casa, possam se encher de gratidão pelo Senhor. Ó Deus, que ao terminar este culto, o nosso coração possa estar repleto de gratidão ao Senhor, por tantas bênçãos, mas acima de tudo, pela maior de todas elas, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós te agradecemos, oramos por este culto, que o Senhor conduza, nos leve, Pai, a adorá-lo como o Senhor merece ser adorado, só o Senhor é digno, e também, Senhor, nos ajude, para que nenhum problema venha atrapalhar a adoração, a glorificação do nome do Senhor. Essa oração, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos então louvar o Senhor. Boa noite, igreja. Que bom vê-los aqui, presente, né? A igreja está com um público legal, um povo legal. Você que está em casa, se prepare, se acomode aí, se ajeite, porque nós vamos louvar ao Senhor, porque você também é povo de Deus, né? Todos nós aqui, e a palavra diz que nós somos povos de Deus, tá bom? Então vamos cantar essa música. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz do teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvores e ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Vamos lá? É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Fique de pé. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz do teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvores e ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as
as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, sim, és digno de louvores, de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Muito bem. A cada dia. Cantemos. O que dizer, ó Deus? Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor é para mim. As tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou. A cada dia eu vou resplandecer a tua luz. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração. Então guiando-me a cada passo à frente, a cada dia eu vou ver a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração. Então guiando-me a cada passo à frente, a cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei meu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia adorarei, a cada dia adorarei, a cada dia adorarei. A cada dia adorarei, a cada dia adorarei, a cada dia adorarei. Vamos lá! A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei meu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor.
A palavra de Deus diz que, deixa eu só pegar aqui, irmãos, que ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo, como a si mesmo, como se fosse você. Então vamos cantar essa música, vamos cantar esse louvor que diz exatamente isso. Ok? Vamos lá? Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor. Pode sentar, igreja. Som 2, isso. Meus irmãos, antes de a gente entrar na meditação da palavra, deixa eu passar alguns recadinhos importantes para nós. Lembrando que nós temos na próxima semana a nossa Assembleia da Igreja, então você que é membro, tá bom? Você está convocado, você está aqui em casa também, está convocado a participar. A gente precisa fazer uma eleição da nossa diretoria, pastor, presbítero, conselho fiscal. Então, esses prazos expiraram e a gente precisa corrigir isso. Então, é muito importante sua participação. Semana que vem, domingo, às 9h30, aqui, tá bom? A gente vai manter o distanciamento e tal. Então, pode vir participar, você que é membro da igreja. Tá ok? Para essa semana, nós temos reunião de liderança na terça-feira. Está acontecendo aqui as reuniões. Na quarta, a gente tem reunião das mulheres, online ainda, tá bom? Então, mulheres participem. Tá certo? Então, são esses
lembretes aí para você participar, se envolver. E antes da gente meditar na palavra, eu gostaria de orar por 3 motivos. O primeiro deles, vamos continuar insistindo para Deus encerrar toda essa pandemia, né, que tem atrapalhado muito as nossas vidas, nossa comunhão, nossa adoração a Deus. Então vamos orar por isso, lembrar da nossa assembleia. E eu queria que a gente não só lembrasse no culto, mas também em casa, do retorno dos missionários. Eles estão com dificuldade, então essa retomada toda está sendo bem complicado. Não sei quantos de vocês acompanharam, o Richard mesmo, né, estava programando ir no segundo semestre para a Hungria. Lá fecharam-se as portas, então ele não, possivelmente só para o ano que vem mesmo, tá? Então, muitas mudanças aí, que Deus esteja conduzindo os missionários e fazendo a obra de Deus avançar até os confins da terra, tá bom? Precisa, e vamos interceder por esses queridos, né? Pastor Carlos mesmo volta para Moçambique agora em outubro, então as coisas aos poucos vão retomando a sua devida normalidade, e vamos orar por isso, tá bom? Deixa eu orar então, para a gente começar. Pai, nós queremos te agradecer, porque quando nós apresentamos ao Senhor nossas ansiedades, nossas preocupações, o Senhor carrega, ó Deus, de nós e nos dá a tua bênção, nos dá a tua paz. Muito obrigado, Deus, por isso. Apresentamos diante de ti, Pai, esse momento que vivemos como país, como mundo todo, essa pandemia. Ó Deus, dê uma solução para isso, esteja apontando um caminho para que isso se resolva e tenhamos a nossa vida, Senhor, voltando à normalidade, aquilo que certamente o Senhor tem planejado para todos nós. Oramos também, Deus, pela nossa assembleia como igreja, ajuda a gente a participar disso, para que sejamos como igreja, andamos em conformidade com as leis. E também, ó Deus, queremos clamar ao Senhor pela vida dos missionários, que tiveram seus planos modificados, alguns redirecionados, que o Senhor esteja trabalhando cada um, fazendo com que prevaleça, ó Deus, a tua bondade em alcançar vidas através desses queridos. Ó Deus, e quanto tempo eles ficam longe do campo missionário, mais tempo que pessoas não escutam da palavra do Senhor, não podem ouvir da salvação, não podem alcançar, ó Deus, a graça de serem salvos. Então, ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas e use para isso o retorno dos missionários. Oramos por isso e pelo nosso coração, Pai, que ele esteja preparado para receber tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, na primeira carta aos Tessalonicenses, que a gente leu há um tempo atrás, Paulo ele fala sobre o poder transformador do evangelho. E quando a gente lê aquela carta, a gente fica impressionado de ver como Deus entrou naquele lugar e modificou a vida daquelas pessoas. Depois ele menciona a fé, o amor e a esperança, aquela tríade famosa, mas ele expõe de maneira primordial e contundente acerca da esperança. Ele fala sobre arrebatamento, ele fala sobre o dia do Senhor e fala sobre a segunda vinda de Cristo, naquela sua primeira carta. Aí, depois da primeira carta, falsos mestres, baseados em revelações, tá, particulares, causaram perturbação na igreja, dizendo para aqueles irmãos que o dia do Senhor já tinha chegado. Sabe aquela história dos profetas do fim do mundo? Eles passaram lá por Tessalônica também. E aí, o que o apóstolo Paulo faz, né? Quando esses profetas, então, se levantam para falar contra aquela igreja, Paulo explica, através da sua segunda carta, que o dia do Senhor ainda não chegou e que ele será precedido pela apostasia, que é uma grande rebelião contra Deus, e a revelação do homem de iniquidade, ou seja, o homem da ilegalidade. E nós identificamos, então, esse período como a grande tribulação, e este homem da ilegalidade, esse homem de iniquidade, como o anticristo. E eles virão, tá? Então, isso é o dia do Senhor. Vai acontecer, mas lá na frente, então, ainda não aconteceu. Acalmem-se, é isso que ele colocou no coração daqueles irmãos. Agora, vejam só, queridos, a palavra de Deus dá para nós uma visão de que, de fato, haverá na história da humanidade um período de tribulação incomparável, de sofrimento inigualável. O mundo vai passar por, de fato, um caos. A história humana vai experimentar algo que eles nunca experimentaram antes e nunca vai experimentar depois, coisa parecida.
Olha que a gente já teve guerra, já teve Primeira Guerra, Segunda Guerra, já teve gripe espanhola, já teve coronavírus, já teve uma série de coisas, mas nada se compara a esses dias que virão pela frente. Mas aí a palavra de Deus dá para nós uma palavra de segurança, quando fala o seguinte, que os salvos, eles foram salvos por Deus para aguardardes do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então Jesus, ele vai guardar os seus salvos não passarão por isso. Ufa, estamos livres. Jesus nos livra, graças a Deus pelo livramento. Não passaremos por este período terrível que a humanidade vai enfrentar. Então eu queria já começar, desde o início dessa mensagem, que o seu coração, só de imaginar o que virá pela frente e de saber que Jesus nos livra da ira que há de vir, já tem que estar, de certa forma, começando a brotar uma ponta de gratidão. Fala, Senhor, obrigado, louvado seja o Senhor por isso, né? E eu quero que essa noite, depois de meditar um pouco na palavra de Deus, você saia com o seu coração cheio de gratidão, de olhar para Deus e falar, Senhor, louvado seja o Senhor pela grandiosa obra executada em nosso favor, no meu favor, na minha vida. Tá bom? E para isso, então, abra lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e a gente vai ler dos versículos 13 a 17. Abra lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 13 até o 17. Lembra, no início desse capítulo, ele falou sobre o aparecimento do anticristo, aquela coisa toda, o tempo que as pessoas vão preferir o mal, ele vem no poder de Satanás, mas Jesus vai aparecer e com o sopro da sua boca vai destruí-lo, tá bom? Então, Jesus é mais poderoso e a gente está do lado do mais poderoso. Por isso ele fala, versículo 13, entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Meus irmãos, percebam, Paulo ele tinha começado essa carta agradecendo a Deus, tanto que, na verdade, as duas cartas, Paulo agradece muito a Deus por a vida daqueles irmãos. Aqui está um servo de Deus muito grato pela vida daquelas pessoas. Parece que ele sentia, como ele fala aqui, devemos dar graças a Deus. Essa ideia dessa palavra, alguém endividado, sabe alguém que está assim, puxa, eu preciso pagar aquela pessoa, eu me sinto em dívida com ela. Essa ideia, devemos. Então Paulo sentiu o dever de agradecer a Deus pelos irmãos tessalonicenses. E aí eu pergunto, meus irmãos, já de início, logo de cara, ao ler isso aqui, eu pergunto, a gratidão, ela tem que fazer parte na vida do servo de Deus, ela faz parte na sua vida? A gratidão, porque o apóstolo Paulo é um servo agradecido a Deus, dar graça, ser grato, expressar gratidão. Você tem uma vida marcada pela gratidão? A gente conhece muitas pessoas que a vida é marcada pela murmuração, pela reclamação, né? Pelo né? Tem muita gente que fica, né? É ranzinza. E aí nós temos um homem que devemos sempre dar graças a Deus. Uma vida marcada pela gratidão. Temos muitos motivos para agradecer. Meus irmãos, o que Deus fez por aqueles irmãos. Esses dias atrás eu estava meditando, né, sobre o ministério, sobre a obra de Deus, as coisas que Deus tem feito aqui. E sabe, irmãos, é interessante, quando a gente começa a orar e lembrar e pensar na vida de cada um de vocês, a gente começa a perceber assim, o que é que Deus tem feito na vida de cada um. De onde Deus tirou você, a transformação que Ele efetuou na sua vida, do que Ele mudou, o que você era, o que você está sendo hoje. Sabe, e você começa a pensar isso aqui nesse contexto nosso, da igreja, dos irmãos que estão em casa, a gente nota o seguinte, queridos, a gente tem que louvar a Deus. Porque é obra maravilhosa atrás de obra maravilhosa.
E eu já pensei, né, que eu não tenho habilidade para isso, tá, queridos? Mas quem sabe até o final, né, da minha vida eu posso um dia sentar e falar assim: eu vou escrever as memórias que eu tenho dos testemunhos dos irmãos. Sabe, fazer um livro só com histórias. Ah, o irmão era assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, Jesus Cristo entrou, mudou e tal, tal, tal. Sabe, gente, é fantástico. É fantástico. É isso, meus queridos. Temos que ter uma vida marcada pela gratidão. Jesus fez pelos crentes. Jesus fez por você. Vamos ser gratos a Deus, irmãos? Então vamos lá. Pelo que nós devemos ser gratos a Deus? A gente vai fazer uma pequena lista aqui, olhando para esse texto. Em primeiro lugar, ele fala que nós devemos ser gratos a Deus. Veja só, gratos por vós, né, falando dos irmãos tessalonicenses, irmãos amados pelo Senhor. Meus irmãos, seja grato a Deus, porque Deus o amou. Tá? Os salvos são amados por Deus. A salvação, ela nasce no eterno amor de Deus. É fruto do amor de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: em amor, Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Em amor. Meus queridos, a palavra de Deus fala em Romanos que Deus provou o seu amor por nós na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Você é grato a Deus porque Ele te ama, porque Ele olhou para a sua vida, mesmo você sendo pecador, pecadora. Meus irmãos, a gente tem que louvar a Deus. A nossa salvação é baseada no amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha o amor de Deus presente aqui. Então ele está dizendo para aqueles irmãos: meus irmãos, eu sempre devo dar graça a Deus, porque vocês são amados pelo Senhor. Vocês são amados por Deus. Então louve a Deus por isso. Eu sou amado por Deus. Deus o amou. Segunda razão para você louvar a Deus é porque Deus o escolheu. Veja só o que ele fala aqui: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Meus irmãos, os salvos são escolhidos desde o princípio para a salvação. A eleição de pecadores, eu sei, é uma verdade inexplicável. A gente não consegue juntar todos os pontos dessa grandiosa verdade, mas a gente sabe que sim, foi Deus quem nos escolheu. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo. Mas a palavra de Deus também fala que o Senhor, Ele tem os seus escolhidos. Em amor, os predestinou para adoção. Ele salva, Ele escolhe, Ele separa. Então, meus irmãos, quando a gente observa isso, nós temos que entender o seguinte: a salvação sim está fundamentada no amor, mas ela requer uma escolha soberana realizada por Deus. E é Ele que dá a última palavra. É Ele que tem essa soberania de escolher, de separar os seus escolhidos. Deus é amor? Sim, meus irmãos, Deus é amor. Mas Ele é soberano. E a salvação depende totalmente dele. Deixa eu tentar ilustrar da seguinte maneira. Imagina só que um oleiro, ele tem um barro e ele faz 2 vasos. Estou ilustrando aqui pelos dois vasos aqui. Tá certo? E ele termina os 2 do mesmo barro, muito similares, muito iguais. E aí ele pensa o seguinte, né? Quando ele chega na sua casa, com aqueles 2 vasos terminados, ele é o dono, ele é o proprietário, ele fala: eu preciso de um para colocar na minha casa, para ornamentar a minha casa, e outro eu vou colocar lá no jardim, onde vai pegar sol, chuva, e vai ficar lá naquele canto. Os 2 são idênticos, os 2 são iguais. E aí ele pega um e ele fala: eu vou colocar então esse aqui lá na minha sala, vou arranjar uma decoração, vou colocar nele para enfeitar. Esse aqui eu vou colocar lá no jardim, para que eu coloque uma planta e ele fique lá ao sabor do tempo. O que é que fez esse oleiro, esse dono, proprietário dos vasos, escolher esse para ficar na sala e aquele no jardim? A sua livre soberania. É exatamente isso, meus irmãos, que Deus faz. E sabe o que é mais interessante?
é saber que você foi escolhido para estar na sala de estar do Pai, porque Ele amou você e Ele o separou. Você foi escolhido por Deus. Em aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, é uma dádiva ser escolhido por Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, meus irmãos, quando a gente pensa nessa verdade, saber que Deus, o Senhor do universo, me escolheu, tem que ser agradecido. Eu preciso louvar o Senhor, eu preciso agradecer a Ele todo dia. E saber que, se eu sou escolhido de Deus, Ele tem um plano para a minha vida, então vamos caminhar nessa vontade que o Senhor tem estabelecido para mim. Outra observação que ele faz aqui, ainda no versículo 13, ele fala assim: escolhido, né? Escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Meus irmãos, Deus, Ele o santificou, tá? É interessante essa palavra, santificou, tá? Porque ele fala que vocês foram santificados, né? Pela santificação do Espírito. É interessante essa noção, né, de que nós somos salvos pela santificação do Espírito, porque não há salvação se não houver a santificação do Espírito. Paulo fala isso, Pedro fala isso, tá? O que prova que uma pessoa é eleita por Deus é essa santificação do Espírito. Fomos eleitos, fomos escolhidos para sermos santos. Então, meus irmãos, se alguém pensa, por exemplo, uma vez eu estava fazendo discipulado com um camarada e ele falou exatamente isso para mim. Ele falou: pastor, então, se eu aceitar Jesus, né, eu creio em Jesus, confiei em Jesus, eu posso ver a vida do jeito que for, eu sou eleito, sou escolhido, né, posso fazer o que eu quiser com a minha vida. Aí eu falei para ele assim: querido, você não entendeu o que é salvação, porque nós somos amados, nós somos escolhidos e nós somos santificados. Passamos pela santificação do Espírito Santo de Deus. Então é um processo que gera em nós uma necessidade, um desejo, uma busca de sermos santos como o Senhor é santo. A gente vai começar a lutar contra o pecado, a gente não se entrega mais ao pecado. Então, meus irmãos, é isso que a palavra de Deus faz. Ele faz isso então por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que mostra o que é que está errado, que convence a gente do pecado, da justiça, do juízo. Porque, meus irmãos, nós somos, né? Vamos pensar um pouquinho na nossa história. Antes de Jesus tocar na sua vida, mexer no seu coração, você era um cabeça dura, não era? Confessa. Confessa, Gil. Era cabeça dura, né? Ou não? Né? Serjão, então? Gente, a gente era muito cabeça dura. Mais do que cabeça dura, a gente era ignorante. E mais do que ignorante, nós éramos perdidos. Aí qual a chance de uma pessoa cabeça dura, ignorante, perdido, buscar Deus? Qual a chance, Jota? 0. A gente não busca Deus. Então essa era a nossa condição, mas aí vem o Espírito Santo, ele toca a nossa vida, ele prepara o nosso coração, ele mexe com a gente para que a gente possa então crer no Senhor Jesus Cristo. Então no dia que você creu no Senhor Jesus Cristo, foi isso, meus irmãos, ele o santificou, ele o separou, para que você pudesse ser então alguém que vai se voltar para Deus. Você foi separado para crer na verdade, enquanto o mundo está decidido a crer na mentira. Quando você fala para as pessoas da verdade, elas não querem saber, porque elas preferem acreditar na mentira, mas elas não querem receber a verdade. Então, meu querido, louve a Deus, agradeça a Deus pelo Espírito Santo ter começado a agir na sua vida lá no passado e continuar agindo na sua vida hoje. Além disso, ele fala outra coisa aqui, a santificação do Espírito para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Outra palavrinha aqui, meus irmãos, Deus, além de ter te amado, ter te escolhido, ter te santificado, Ele te chamou. Tá? Ele te chamou. Os salvos são chamados e respondem de todo o coração ao Evangelho. É uma voz, é uma palavra, Deus direciona. Deus, sim, já escolheu as pessoas antes da fundação do mundo. Mas há um momento na história em que há uma escolha, uma resposta do pecador diante de Deus. E você deve lembrar o dia que isso aconteceu na sua vida, em que Deus te chamou,
usando uma professora de escola dominical, um pastor, um amigo seu, no discipulado, e aquele foi o chamado de Deus na sua vida, e você diz, sim, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aquele dia, a decisão que foi tomada lá antes da criação do mundo, se tornou efetiva na sua vida. Então, meus irmãos, é uma grandiosa obra realizada por Deus em nosso favor. Então, quando Deus o chamou, você respondeu para a salvação. Lembra o que Paulo fala em Efésios, quando ele fala assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Então, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, vocês creram. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, houve uma resposta, Deus te chamou, tá? Paulo fala em Efésios capítulo 2, estamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Então imagina só como é que um morto pode responder a Deus, a menos que Deus se manifeste a ele, dê um chamado que de fato traga vida para aquela pessoa. E ele fez exatamente isso com cada um de nós. E o propósito, meus irmãos, da salvação, quando ele fala aqui no versículo, depois se chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o propósito disso tudo, meus irmãos? Deus quer a nossa glória, para que a gente possa alcançar a glória. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, Deus que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Os que predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, ele chamou. E os que chamou, ele justificou. E os que justificou, ele também glorificou. Então, meus queridos, ao observar isso, essa grandiosa obra de Deus, nós percebemos aí Paulo dizendo aqui, para vocês alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, essa bênção de Deus, é para que você tenha acesso a essa glória, para que você seja parecido com Jesus, para que você seja conformado à imagem de Cristo, para que você seja semelhante a Ele cada dia. Então, meus irmãos, esse é o propósito da salvação. Tá? O propósito da salvação, é claro, meus irmãos, ser abençoado por Deus com bênção material, uma situação aqui, isso faz parte do cuidado de Deus sobre nós. Mas o que Deus realmente derrama sobre cada um de nós Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos santificou, Ele nos chamou, Ele nos glorificou. Isso Ele fez por cada um de nós, meus irmãos. E nós temos acesso, então, a grandiosa obra de Deus. Deixa eu só aproveitar esse momento aqui, porque eu sei que toda vez que a gente lê um versículo como esse aqui, meus irmãos, né, porque Deus os escolheu, eu sei que isso dá muita polêmica, a gente vê, as pessoas às vezes entram na internet, fica lá debatendo sobre essa questão da escolha. Meus irmãos, é o seguinte, tá? A gente não vai entrar nessas especulações inúteis acerca da soberania de Deus. Deus é proprietário, Deus é dono, Ele faz o que Ele quiser. Existe a responsabilidade humana? Existe. O homem precisa crer e depositar sua confiança em Deus? Precisa. Quem dá a palavra final? Deus. Mas qual é a parte do homem? Responder à fé. Mas como é que... Aí a gente vai começar a especular. Sabe, a gente vai querer respostas que a palavra de Deus não deu para a gente resposta. O que a gente sabe é que a soberania de Deus, essa escolha do homem, elas caminham juntas e elas se encontram na eternidade. É isso que a gente precisa saber, meus irmãos. Essa verdade incontestável das Escrituras, é Deus quem escolhe os seus. Isso é fato, meus irmãos. Né? Quando Rebeca estava grávida, tinha lá na sua barriga Esaú e Jacó. Paulo fala, nenhum deles tinha nascido, não tinha feito bem ou mal, e Deus falou assim, esse aqui é o escolhido e esse aqui é o rejeitado. Mas por quê? Porque Ele é soberano. Mas ao longo da vida, Jacó teve que responder ao chamado de Deus. Então, meus irmãos, eu sei que tem detalhes aqui, que se a gente começar a caminhar, a gente tentar buscar tantas respostas, a gente não vai chegar a lugar nenhum, e na realidade vai acabar gerando, como aconteceu em muitos lugares, perturbação, brigas, discussões que não levam absolutamente a lugar nenhum. Nós devemos glorificar a Deus pela nossa salvação, por aquilo que nós compreendemos na palavra dEle, por aquilo que Ele nos deixou e nos entregou. Outra coisa, meus irmãos, que quando a gente fala sobre essa questão de que Deus escolheu, Deus então Ele
determina, né, as pessoas que vão ser salvas, e ele diz qual o meio que essas pessoas vão ser salvas. Como ele fala aqui, pela fé na verdade, tá? Então, existe o fim e existe o meio, como é que a pessoa chega nessa questão. Então, as pessoas podem dizer o seguinte: bom, se é Deus que escolhe, é Deus que salva, então não preciso orar, não preciso evangelizar, não preciso testemunhar, não preciso enviar missionário, porque Deus, ele já tem os seus mesmos, tá bom, meus irmãos? Então, veja só, quem pensa dessa maneira não entendeu a eleição divina. Porque o maior testemunho, na realidade, o maior incentivo para a gente testemunhar, para a gente evangelizar, sabe qual é? É o fato de saber que eu vou pregar a palavra de Deus, e o eleito de Deus vai escutar a palavra e vai se converter a Jesus. Esse é o incentivo, meus irmãos. Ou seja, a palavra, ela nunca vai ser dada vazia. Mais cedo ou mais tarde, ela vai encontrar o coração de um eleito. Esse eleito vai escutar a palavra de Deus, ele vai crer, ele vai entregar a vida para Jesus. Então, meus irmãos, é um incentivo para a gente continuar servindo a Deus, tá? Porque os eleitos vão crer em Jesus Cristo. Muito bem, falando então acerca de salvação, a salvação é isso, somos escolhidos, amados, salvos, né, santificados. Meus irmãos, isso é uma bênção de Deus. Isso tem que trazer gratidão ao nosso coração. Tá, mas e daí? Beleza, né? Sou salvo. O que eu faço então com tudo isso? Qual o efeito disso na minha vida? Porque afinal de contas, quero saber qual é o resultado disso aqui. E agora? O que eu faço com tudo isso? Tá, beleza, sou salvo, né? Em Cristo Jesus. Amém, amém, né, Alice? Tá bom, né? Para por aí, então? Para por aí, Marcelo? Será que é isso aí? Estou salvo, beleza, acabou. Meus irmãos, tem efeitos, tem resultados. Deus espera algumas coisas de nós. Veja só, então, quais são os resultados destas verdades? Quais são os efeitos que a gente percebe aqui na palavra de Deus? Versículo 15. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Meus irmãos, o primeiro resultado prático, o primeiro efeito que a gente percebe aqui, nesse texto, é a perseverança. Perseverança. Tá bom? Perseverança é um efeito real na vida do salvo em Cristo. O salvo em Cristo, ele vai perseverar até o fim. O salvo em Cristo, ele vai levar a sua vida com Deus até o fim, porque existe um Deus que nos guarda de tropeçar, como diz Judas. Então, meus irmãos, veja só, e o modo da gente permanecer firme, como a palavra de Deus mostra aqui, é apegar-se às tradições. Como ele fala aqui, né? Permanecer firmes e guardar as tradições que vos foram ensinadas. Agora, vamos entender um pouquinho esse negócio de tradição aqui, tá? Para a gente não pensar coisa errada aqui, meus irmãos, tá? As tradições que Paulo está dizendo aqui é o conteúdo que ele ensinou para aqueles irmãos. Uma parte foi conteúdo falado, outra parte foi conteúdo escrito. Ele mandou carta para aquela igreja. Então, quando você soma o conteúdo falado e o conteúdo escrito, tudo isso são as tradições que ele estava ensinando para aquelas pessoas. Tá? Então eles precisavam disso, porque veja só, meus irmãos, o evangelho, ele começou como? Palavra, né? Jesus ensinou os discípulos passaram para outros discípulos, aí alguns discípulos, por exemplo, como Mateus, resolveu escrever, alguns historiadores como Lucas resolveu registrar, então a partir daquele momento, aquilo foi inspirado por Deus, aquele material todo, então se transformou nas Sagradas Escrituras. Aquilo que Paulo disse para as igrejas, transmitiu para as igrejas, também aconteceu da mesma maneira. Então isso, meus irmãos, essa é a verdade de Deus, que não foi inventada por homens. Ela foi transmitida de Deus através de homens, sim. E cada geração, então, foi responsável para assimilar essa verdade e passar para a geração futura essas verdades. É isso que Paulo está falando acerca de perseverança. E, meus irmãos, os salvos em Cristo Jesus, eles perseveram. Persevera com a verdade, tá bom? A gente pegou o bastão da verdade que chegou até nós e a gente agora precisa correr e entregar esse bastão para a próxima geração, para que eles também permaneçam firmes com essa verdade, ok? Então é necessário fazer isso, meus irmãos. Somos desafiados, então, baseado nesse texto aqui, a perseverar na verdade. Eu vou pensar um pouquinho, então, na nossa verdade, né? A palavra de Deus, a tua palavra é a verdade. A gente deve perseverar, meus irmãos, na palavra. E para isso você precisa conhecer e você precisa compartilhar essa palavra. Mas a primeira palavra é você precisa conhecer esta palavra. Precisa conhecer.
Então, meus irmãos, aqui fica um desafio para todos nós, que precisamos a cada dia conhecer mais a palavra de Deus. Por que você faz devocional? Ao fazer devocional, porque senão, né, vai que, né, acontece coisa ruim comigo, né? Se eu não fizer devocional, né, como é que Deus vai me abençoar? Não, meus irmãos, a gente tem que fazer devocional, ler a palavra de Deus, porque fala assim, Deus, eu preciso conhecer mais o Senhor, conhecer teu plano, conhecer o que o Senhor tem para mim, ajudar, proclamar essa mensagem de verdade para as pessoas. Então, é um relacionamento, eu quero conhecer mais o Senhor. Então, meus irmãos, precisamos crescer nisso aqui. Agora, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, cuidado com as tradições dos homens. Tem muita tradição sendo pregada por aí, sendo ensinada. Tradições que alguém olhou para a palavra de Deus, tirou, inventou de sua cabeça e pôs para as pessoas. Quantas religiões são baseadas em tradições humanas, mas não na palavra de Deus? Aí questões secundárias, muitas vezes são colocadas para basear a espiritualidade de alguém. Por exemplo, a pessoa cria lá uma tradição. A tradição do jejum de não sei quantos dias. As pessoas que se submetem àquele jejum de tantos dias, essas pessoas são espirituais. Então começa a julgar por causa daquele ritual as demais. Mas muitas vezes aquele camarada que está praticando aquele jejum, que mostra para os outros que é espiritual, ele mente no seu trabalho, ele engana a sua esposa, ele não trata bem os seus filhos, ele não é um bom cidadão. Então, meus irmãos, não é isso. Quando a gente fala de permanecer, de perseverar na verdade, é conhecer a verdade e saber qual é a essência da verdade para a nossa vida. A essência é: Deus me ama, Deus me escolheu, Deus me santificou, Deus me chamou, Deus me glorificou. Esse é o plano de Deus para a minha vida. E essas outras coisas, meus irmãos, eu sou salvo só pela fé em Jesus Cristo. Essa fé vai produzir na minha vida santificação, vai produzir mudança na minha vida. Então eu preciso lembrar dessas verdades, meus irmãos, é a palavra de Deus. Então, por favor, conheça cada vez mais a palavra. Tá? Eu sei que muitos de vocês, a gente foi habituado, assim, como geração, tá, a não ler muito. A gente não gosta de ler, porque desde pequeno a gente vai para a escola e a nossa escola não nos condicionou a isso, não deu essa habilidade para nós. Mas, meus irmãos, quão importante ler a palavra, ler livros que nos ajudam a entender melhor a palavra, conhecer, e para poder compartilhar essa palavra com outras pessoas. Eu sei que é um desafio para todos nós, tá? Mas a gente pode crescer nisso, para a gente perseverar e levar esse bastão da verdade para a próxima geração. Por favor, meus irmãos, não confunda, tá? Tradição bíblica com tradicionalismo. A tradição bíblica é o ensino dos apóstolos passando para uma outra pessoa, para que ele obedeça aquele ensino dado, tá? Aquele ensino apostólico, o ensino da palavra de Deus. Porque vou imaginar o seguinte, que você vai trabalhar numa comunidade, ou sei lá, entre os quilombolas, entre os indígenas, e o pessoal lá não sabe ler. Aí você fala assim, não tem como ensinar para eles a Bíblia, porque eles não sabem ler. Você vai ter que ensinar como? De maneira oral. Ok? Então, para ensinar essas pessoas, você precisa conhecer bem e ajudar essas pessoas, então, a entender. Então, meus irmãos, não confunda, tá, a tradição bíblica com tradicionalismo. Até alguém disse uma vez que tradição é a fé viva dos pais que morreram, enquanto tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Percebe a diferença? Tá? Então, isso aqui, meus irmãos, primeiro fruto, perseverança. O segundo efeito que a gente percebe que é consolação. A palavra de Deus ela é escrita para quê, meus irmãos? Para consolar a gente. Tá? Para que o nosso coração fique em paz, para que a gente veja, escute aí que existem os profetas do caos, o pessoal do fim do mundo, e a gente escute essas coisas, fiquem bem, fique tranquilo, fique em paz. É isso que a palavra de Deus quer, é isso que ele está dizendo aqui para aqueles irmãos, meus irmãos. Quando ele fala aqui no versículo 16, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e o Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração. Meus irmãos, temos que andar segundo a vontade de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, crescer no amor pelos irmãos, crescer na obra de Deus, sim.
Aí nós entendemos que o plano de Deus, ele envolve essa grande obra que ele está fazendo. No futuro vai ter arrebatamento da igreja, virá o dia do Senhor. Quando as pessoas não conhecem essas verdades, elas começam a ficar preocupadas. Jesus Cristo está voltando. Nossa, né, o coraçãozinho chega a disparar. O dia do Senhor, a tribulação, né? Ó, cuidado, o pessoal está querendo fazer agora consulta e colocar na sua mão um chip aí, tá? Para você agora ser marcado. Olha, isso aí é da besta. Toma cuidado, e as pessoas já ficam, né, naquela neura, aquele medo, aquela preocupação toda. Meus irmãos, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai perceber e vai ter paz. Porque estas respostas que aqueles irmãos precisavam, o conforto que aqueles irmãos precisavam, Paulo deu como? Explicando para eles a salvação em Cristo Jesus, o plano de Deus para aquelas pessoas. Então, a necessidade que nós temos, meus queridos irmãos, para lidar com essas perturbações da mente, não é tentar discernir as profecias, entender o que passou, o que vai acontecer, a mudança e tal. Isso traz mais perturbação. O que a gente precisa conhecer, meus irmãos, é o plano de Deus, a palavra de Deus. O que ele fala acerca dessas coisas? O que está escrito aqui? E acalmar nosso coração. Por isso que ele fala, consolem com essas palavras, console o coração de vocês com a verdade de Deus. E deixa eu propor um desafio para vocês baseado nisso aqui, meus irmãos. Uma das grandes necessidades da igreja, quando a gente olha assim para o nosso povo, é de gente que possa ajudar outros a entender a palavra de Deus. Tá bom? Vamos pensar, uma pessoa, ela confia a vida dela a Jesus, e ela precisa crescer, ela precisa conhecer, ela precisa saber sobre a vida cristã, o que significa ser salvo, o que Jesus espera da vida dela, quais as implicações disso no seu casamento, na sua família, no trabalho, na escola. Ela precisa aprender isso. Ela não sabe, precisa aprender, tá? No seu dia a dia. Então a gente precisa ajudar isso. E uma necessidade que a igreja tem é isso, de pessoas que possam ajudar um recém-convertido, um novo na fé, a crescer na palavra de Deus. Para que eles fiquem, ao ficar preocupados com alguma coisa, eles possam recorrer a você. Fala, irmão, eu estou preocupado porque aconteceu tal coisa, eu vi tal coisa na internet. Meu irmão, senta aqui. Vamos ver o que a palavra de Deus fala? E você pode acalmar esse coração com a palavra de Deus. Para isso é importante você perseverar na verdade, conhecer a verdade, para você poder ajudar, consolar pessoas com a palavra de Deus. Meus irmãos, então, o culto é importante, a pregação é importante, a célula é importante, mas o discipulado, ele é fundamental, tá? E aqui eu quero deixar essa dica para você. Você que, eu preciso crescer, preciso de alguém me ajudar a crescer. Aí, de repente, tem alguém entre nós aqui, ou talvez em casa, fala assim, puxa, eu queria ajudar alguém a crescer. Então, de repente, você tem alguém que quer crescer e você tem alguém que quer ajudar o outro a crescer. Vamos tentar juntar essas pessoas, então, tá bom? Me avisa aí, fala, eu quero crescer. De repente, outra pessoa fala, estou querendo ajudar alguém a crescer. Tá certo? E a gente coloca aí, homem com homem, mulher com mulher, a gente faz essa junção aí, e de repente a gente consegue conectar pessoas. Para quê, meus irmãos? Para que você possa seguir Jesus e ajudar outra pessoa a segui-lo também. Tá bom? Porque assim, meus irmãos, é com a palavra de Deus que nós seremos consolados, confortados por Ele no nosso dia a dia. E por fim, Ele fala, e vos confirme em toda boa obra e palavra. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que um efeito que a salvação tem que trazer na sua vida é fruto. Um salvo, ele tem que produzir fruto. Eu sei que ninguém é salvo pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. A gente é salvo para fazer alguma coisa. E as nossas boas obras, elas dão provas da nossa salvação. Tá? Então a gente precisa trabalhar, meus irmãos, fazer alguma coisa. Não só nesse ambiente aqui da igreja, né? Esses dias atrás estava fazendo discipulado com uma pessoa e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Eu falei assim, irmão, já percebeu que de repente ali na sua região, né? Tem uma pessoa, por exemplo, uma senhora idosa. Você já parou para pensar que essa pessoa, muitas vezes ela precisa ir para o médico e ela não tem quem faça esse... Eu falei, nunca tinha parado de pensar nisso. Eu falei, então, é interessante, né? Porque como é que ela vai para o médico? Tem que pegar ônibus? De repente alguém pode ajudar. Então, meus irmãos, é isso. A gente, puxa, eu estou aqui para servir. Eu sou como Jesus.
Eu sou um instrumento nas mãos dele para servir, para ajudar pessoas, para abençoar pessoas, aqui na igreja, sem dúvida nenhuma, mas no ambiente em que Deus nos coloca. Então, muitos cristãos, eles são muito fortes em nós temos que viver a verdade. Sim, isso é uma parte, mas também a gente tem que viver a vida cristã. Como a gente cantou nessa noite, né, Sérgio? Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. É isso aí. Então, meus irmãos, isso é fruto, e a gente precisa disso, tá? Precisamos ter conhecimento bíblico, mas precisamos viver o que nós já sabemos. A Bíblia não pode ser apenas um enfeite na nossa vida, mas tem que ser aquela prática do nosso dia a dia. Quer ver? Deixa eu citar 3 coisas aqui bem interessantes para nós, para a gente avaliar a nossa prática de vida. Primeiro, o apóstolo João fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ok? Então não só adianta você dizer que conhece a Deus, porque ele fala assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outra citação que o apóstolo João fala: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você permanece em Jesus? Então ande como Jesus andou. Mas sabe o que eu tenho acostumado a ouvir por aí? As pessoas dizem assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Sou crente, mas não sou bobo. Né? Já converteu tudo aqui, mas meu nocaute direito aqui não se converteu ainda. Meus irmãos, andar como Jesus andou. Como Jesus andou? Tá? E uma outra citação que o apóstolo Paulo fala é o seguinte: mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído segundo a verdade em Jesus. Aí depois ele vai citar uma série de mudanças que as pessoas que aprenderam com Jesus passam. Ele mentia, ele para de mentir. Ele se irava, ele para de se irar. Ele gritava, agora ele é controlado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é isso que a gente precisa. Frutos. Tá? Não adianta a gente falar assim: sou crente, sou evangélico, eu sigo a Jesus. Tá, legal. Isso é uma parte. E os frutos disso? E a evidência disso na sua vida? E por fim, meus irmãos, quando a gente fala sobre fruto, deixa eu citar uma coisa aqui bem interessante para nós. Um crente, você, um crente, que recebeu uma missão, um dom, um ministério, uma função no corpo de Cristo e nada realiza, é uma completa contradição, é um absurdo, é uma vida completamente incoerente. Uma missão, um dom, um ministério, uma função, porque tudo isso a gente encontra na Bíblia. No mínimo você tem uma dessas coisas aqui. Uma de cada, tá? Você tem um dom, você tem uma missão, você tem um ministério. Leia lá 2 Coríntios capítulo 5, você vai encontrar qual que é o ministério que Deus deu para cada crente. Uma função, que você faz parte do corpo de Cristo, então você tem uma responsabilidade nesse corpo. E se você não faz nada, é uma contradição, meus irmãos. A gente é salvo para sermos produtivos no reino de Deus. Então, meus irmãos, graças a Deus pela nossa salvação. Quais os efeitos disso? Perseverança, consolação, frutos, tá? Os que foram escolhidos por Deus na eternidade, chamados pelo Evangelho para alcançarem a glória de Deus, devem viver nesse mundo sem vacilar. O cristão, ele é chamado para uma vida de luta, e uma luta terrível. Mas esse chamado de Deus, meus irmãos, não existe nada que se compare à glória desse chamado. Então, viver para Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer pela nossa vida. E, na verdade, Ele nos salvou. Ele já fez a maior de todas as bênçãos em nosso favor. Agora é só a gente ser grato a Ele e servi-lo. E eu penso que essa é uma boa maneira de a gente agradecer a Deus. É servindo. Fala: Senhor, o Senhor fez isso, deu seu filho, morreu no meu lugar, pagou os meus pecados, me deu o dom, me deu a missão, me deu isso, me deu aquilo. Estou aqui. Quero te servir, fazer a tua vontade. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, nos dê a alegria da salvação, nos dê, Pai, a gratidão pela salvação, nos dê, Pai, esse regozijo interno de saber que somos salvos em Cristo Jesus.
Ó Deus, alimenta a nossa alma com esse sentimento, essa sensação, Pai, de que nós temos que ser gratos a Ti. Dar graças ao Senhor pelos irmãos que são salvos no Senhor, pela obra que o Senhor está fazendo no mundo todo, pela salvação de pessoas que nós não conhecemos, mas que o Senhor está resgatando. Ó Pai, nós queremos ser gratos a Ti. E a melhor maneira da gente agradecer, Pai, é servindo ao Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos gratos em nome de Jesus. Amém. Som. Muito bem, pastor. Uma boa mensagem. Que as palavras dos meus e dos seus lábios e o meditar do meu e do seu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Cantaremos uma música que ela tem uma letra muito forte, né? Que fala: eu cantarei o teu amor para sempre. Todos conhecem. Gostaria que vocês ficassem de pé. Vamos cantar essa música. E ao cantar, medite no que o pastor falou, medite no que cada um tem feito da sua vida. E quando eu der o aviso, tem a nossa caixinha de oferta. Se você veio preparado, fique à vontade, tá bom? Vamos lá? Cantemos. Dos montes corre para o mar, seu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, pensando o teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, seu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando o teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Pastor, pode sentar, irmãos. Vamos encerrar então o nosso culto. Agradecemos a Deus aí pela sua participação, tá bom? E depois que a gente fazer aí a nossa oração final, queremos saudar vocês que estão aí online. É uma forma de a gente interagir, tá, irmãos? A gente não precisava fazer isso, mas é legal, porque afinal de contas está em casa, a gente não sabe, né, como conversar com você num culto. Então é uma pequena interação. Então aproveite esse momento para a gente te cumprimentar. Também quero aproveitar esse momento, a gente tem que fazer a nossa oração final e reconhecer quem nos visita hoje. Primeira vez? Vocês não, já estiveram com a gente, né? Já estiveram com a gente, né? Seu nome, por favor, me lembra o seu nome? Edileuza. Tá bom.
E da pequena? Manuela. Tá bom. Obrigado pela presença de vocês, tá? Deus abençoe suas vidas. Tá ok? Então tá bom. E é isso aí, meus irmãos. Aos poucos a gente vai retomando. Só lembrando, tá? Semana que vem, então, nós temos 9h30 a nossa assembleia. Contamos com a presença de vocês, que são membros da nossa igreja. Tá ok? Vamos orar. Agradecer a Deus, então, por esse culto. Pai, nós queremos colocar essa semana em tuas mãos, pedindo que possamos viver à luz da tua palavra. Que cada dia o Senhor fale conosco, fale por meio da tua palavra, fale aos nossos corações, que o nosso relacionamento com o Senhor, ele nessa semana cresça, possamos falar mais com o Senhor, ouvir mais a sua voz, e possamos nos preparar mais, Senhor, para esse grande e glorioso encontro que teremos contigo por conta do arrebatamento. Ó Deus, coloca essa expectativa em nosso coração, coloca essa alegria em nosso coração, que também, ó Deus, possamos lembrar da urgência da obra que nós temos de compartilhar o amor do nosso Deus, ó Deus, com as pessoas que não conhecem o Senhor. Eu oro por isso e clamo, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada família, derramando sobre cada lar a tua paz e a tua bênção. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, consolo, ensino do Espírito Santo, que estas bênçãos estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos aproveitar essa observação aí da turma que está aí, vê quem coloca aí, por favor, você que está em casa, dá mostra aí o seu rosto alegre, feliz, tá bom? Para a gente dar um oi para você, a turma que está aqui vai te observar, acho que está sem som, né? O som não sai no computador, né? Então, quem está aí no principal aí sou eu mesmo, né? Então, vamos ver quem que aparece aí para a gente dar um oi. Uma saudação. Aí, dona Nice, tudo bem, minha irmã? Presta o seu, você abre para nós aqui, deixa só o microfone, eu ponho esse microfone aí perto aqui, a gente escuta aqui o... Anfitrião, me deixa entrar aí, senão eu não entro. Aí, opa, aí, 1, 2 e... Esse aí não foi usado? Oi? Muito bem, ligar aqui. Tudo bem, Anice? Ixi. E agora? Acho que eu tenho que pôr o meu no mudo, né? Tá. Isso. Alô, aí. Muito bem, Anice, pode dar então o seu oi para a turma aí, tá? Boa noite, igreja. Que o Senhor esteja com vocês. Uma boa semana para todos. Amém, querida Eu irmã. vi? Deus abençoe também. Um abraço. Amém. Bom? O Neucir. Boa noite para todos, que Deus abençoe a todos e uma ótima semana para nós todos. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, tá? Obrigado pela Amém. presença aí. Fala, Chico. Tá sozinho aí? Chico. Boa semana para vocês, tá? Deus abençoe. Aí o Boa semana, gente. Que Deus abençoe. E Ok. Muito bom. Deus abençoe. É só isso? Quem tá? Opa. Fala aí, ô Martins. Oi, pode falar. Fala, Alessandro. Martins, pode falar e dar o seu oi. Olá, boa noite. Boa semana para todos. Muito bom ver aí a igreja com os irmãos aí congregando. Muito legal. Sandra, tá joia. Boa semana para vocês, tá? Deus abençoe. Vá na paz. É isso? Então tá bom.
Os demais aí, obrigado aí pela presença, tá bom? Que não ligaram aí a sua câmera. Ó, o Marcão tá aí, ó. Ó, Marcão. Esquecendo de mim. Boa noite a todos, boa semana. Mano, Marcão, você ficou escondido aí, tá? Da Maria, tá? Débora, né? O Márcio tá aqui, o telefone tá ligado, acho que deve ser a Débora, né, Márcio? A Hélia, o Marcelo, o Márcio. Tá bom, queridos? Deus abençoe, tá bom? Obrigado aí pela presença junto conosco nesse culto. Deus abençoe, boa semana para todos, na paz do Senhor, ok? Bom, queridos, Deus abençoe vocês também.